Bom, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast do WDE. A gente está aqui com o nosso convidado especial, Zeca Rodrigues. Dispensa aí apresentações, mas ele é um grande artista que a gente admira muito. Então, ele está sendo o nosso primeiro convidado aí para o nosso podcast, onde a gente vai tratar diversos assuntos aí sobre a dança, sobre coreografia, sobre festivais. E nesse primeiro podcast com o convidado Zeca Rodrigues, a gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente conhecer quem não conhece ainda a sua carreira, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Prazer, uma honra, né? Uma admiração é recíproca, né? Eu conheço o Ricardo já de outros palcos, já é uma pessoa que eu considero demais ele, todo o pessoal da academia do Paris Arte. Então são pessoas que eu considero. Então é um prazer, uma honra enorme, né? Ser o primeiro, nem sei se mereço, Com certeza merece. mas então eu trabalho a linguagem do jazz já há bastante tempo, né? Eu comecei fazendo aulas de jazz no Balé Valderez. Do Balé Valderez eu passei para fazer aulas no balé no Raça, o Raça que eu conheci em Joinville em 88, numa apresentação deles no Palcão de Joinville, uma apresentação especial que eles fizeram. E, então, a partir dali, eu tomei o jazz como minha linguagem preferida, como minha linguagem, é a linguagem onde eu me encontro, onde eu me expresso e onde eu consigo conversar com as pessoas as coisas que eu sinto. Então, eu faço do jazz a minha linguagem há muito tempo. Desde 88. Desde 88. Entregou a idade já. E aí você começou com as aulas ali com a Roseli. Isso. Você comentou comigo que você também fez bastante aula com o Sim, Edson sim. Santos, que também é uma grande inspiração para mim, com certeza. De todos. De todos, né? É, e hoje o que você está trabalhando hoje? Você está com a companhia de Cubatão? Sim, hoje nós estamos. Hoje eu não estou trabalhando uma coreografia minha nova para a competição. A gente está trabalhando um espetáculo que a gente vai apresentar no Passo de Arte como convidados, né? Hoje eu vou fazer uma extensão de um trabalho meu chamado Além Daqui. A gente vai fazer uma versão estendida de Trabalho 12 minutos. incrível, né? Obrigado. Então, esse trabalho a gente foi convidado pela Marisa Pivetta para comemorar os 30 anos do Passo de Arte. Então, a gente vai estar fazendo apresentando uma versão estendida de 12 minutos. Estou fazendo uma introdução ao trabalho, né, uma introdução para chegar ao Além Daqui. E está ficando muito bacana, está sendo uma experiência gostosa de trabalhar, porque é um trabalho que a gente já gosta, que a gente já curte bastante. Foi vencedor do Festival de Joinville ano passado, é o único trabalho de coreográfico de competição de Joinville que teve duas vezes o primeiro lugar. Nossa Senhora. É o único. Espero que apareçam outros aí, né? Mas por enquanto é o primeiro. E quem não assistiu, tem que Assista, assistir. E tem por no seu favor. canal do YouTube, não Tem, tem? tem. Tem no canal do YouTube na íntegra, então quem não Sim. assistiu, passa lá no canal do Zeca para poder assistir, porque é um trabalho incrível. Na verdade, quem não assistiu ao vivo, perdeu, né? Porque é incrível, assim. Esse trabalho é de 2018, né? A gente dançou novamente em 2022, né? E agora vamos fazer essa versão estendida a convite da Marisa. Um Que show. prazer enorme. Que data que vai se apresentar? 12 de julho. 12 de julho. É, Então, na pra quem. gala, na primeira gala dos 30 anos do Passo de Arte. Que show. Zeca, o ano passado você esteve com a gente no WDE. A gente já bateu um papo mais ou menos parecido com esse que a gente vai bater aqui hoje, né? E o legal foi ter a sua presença no World Dancer Experience, Imagina, obrigado. e trazendo um pouco da sua vivência, né? Porque você trazendo um pouco da sua vivência para os bailarinos, para os professores e para os coreógrafos, para a gente é uma grande inspiração para a gente poder também desenvolver o nosso trabalho. E você também trouxe um pouquinho da sua coreografia do Além Daqui, Sim, no né? Word, E para a gente foi uma grande inspiração. Mas assim, o que a gente queria entender, né, com os foram os principais marcos que você considera na sua carreira, é, desde o seu início que você começou? Conta um pouquinho pra gente como é que foi os marcos, assim, porque você começou lá com a Roseli sim, e aí teve várias premiações do Festival de Joinville, mas teve um passo a passo para você poder chegar onde você sim, chegou, sim. né? É difícil elencar, né? Primeiro eu vou dizer, vou agradecer que eu tô acabando, inclusive eu tô com essa roupa aqui, desculpa, gente, eu acabei de dar um curso, o Ricardo me convidou novamente para dar um curso, hoje faz 6 anos do primeiro curso que eu dei na Paris Arte, né? Exatamente. O Exatamente Facebook seis lembrou a anos. gente e a gente É, tava vendo, a Ju mandou pra gente no WhatsApp, falou assim, nossa, é exatamente a mesma data que ele veio há 6 anos atrás. Então a gente ficou assim impressionado porque não foi uma coisa que a gente combinou, não né? foi Então, combinado.
Então, aí eu tava até brincando, eu não sei se o pessoal me chama para dar aula pela minha dança ou porque eu faço stand-up, porque a gente só dá risada. Então, eu gosto de que as aulas sejam divertidas. Bom, para pensar em trabalhos marcantes, eu acho eu descobri uma nova linguagem. Eu estava falando do meu tipo hoje eu estava até conversando com seus alunos do tipo de jazz que eu fazia nos anos 90, que era um jazz de muito movimento. Então eu costumo falar que eu acho que eu fiz tanto movimento durante muito tempo para poder me esvaziar e encontrar uma essência, encontrar uma forma de falar com as pessoas de uma maneira mais direta e que fosse mais emocional. Então, eu acho que na juventude a gente tem essa ânsia, né? Aquela coisa de fazer movimentos, movimentos, movimentos. Então, eu fui me esvaziando e eu acho que a partir do momento que eu montei o trabalho do Amores Crônicos, eu encontrei uma nova forma de linguagem. Começou lá no Love, mas no Love já tinha... Love é um trabalho que eu montei em 2010 para o Estúdio A de Vinhedo, bem no ano em que nós perdemos Roseli Rodrigues, então é um trabalho que tem uma simbologia gigantesca para mim, é um trabalho muito emocional e que causava uma certa comoção nas pessoas a mensagem do que era aquele trabalho. Não tem nada a ver com a passagem da Roseli, mas durante o processo isso aconteceu. Então influenciou bastante na carga emocional que a coreografia tem. E no Love eu encontrei uma maneira de contar as histórias, né, em um tempo curto, né, que a minha linguagem vem muito do teatro musical, né, porque eu admiro demais essa linguagem. E você é formado em artes cênicas, Sou né? formado em artes E cênicas. você acha que a artes cênicas te trouxe uma bagagem para as coreografias? Você Eu acredita acho que que não, porque eu me formei muito tarde. Me formei, eu já tinha 50. Então, na verdade, a minha formação, a minha, o a que parte me coreógrafa veio antes da... veio antes, Entendi. bem antes. Eu só me formei para poder ter uma formação mesmo que precisava, né? Aham. Precisava ter uma formação. Mas as minhas inspirações vêm de Roseli, de Edson, dos grandes musicais da Broadway, isso que me alimentou durante esses anos todos. Então, acho que o Love começou um processo, o Amores Crônicos foi um outro impulso, porque eu consegui, naquele trabalho, eu consegui, com quase nada de movimento, só trabalhando ambientações, eu consegui contar uma história. Eu costumo falar também que o meu talento natural foi desenho durante muito tempo. Eu desenhava muito. Então, sempre que eu penso minha coreografia, eu penso ela em quadros, em imagens que sejam impactantes. Você vê um quadro, você nunca esquece. Sim. Então, eu penso eu tenho que ter momentos impactantes da minha coreografia que sejam esses quadros. É legal você falar que eu também desenho um pouco, Ah, né? desenha? E eu trabalhei muito tempo com a animação 3D. Então a gente sempre pensa também quando a gente vai fazer animação, filme, essas coisas, a gente pensa muito na questão do frame, daquilo que está sendo exposto ali, da fotografia no geral. E é legal você falar isso, porque às vezes quem está coreografando, às vezes não tem essa ideia de que o frame é uma coisa legal para se Sim. trabalhar. Eu falo muito para as pessoas que se pretendem coreógrafas que uma coisa, assistam muito e leiam muito. É complicado hoje em dia, ninguém lê, né? É difícil, né? Sim. Mas a literatura, ela nos ajuda a viajar por universos que a gente não conhece. E eu falo que aduba a mente, né? Que você trabalha outros lugares, você acessa outros lugares que você não alcança só na vivência, em aula. Não E dá. para quem é artista, acho que no geral, você tem que estudar outros elementos da arte, né? Então você fala a questão do desenho, da literatura, da fotografia, dos filmes, essas coisas eu acho que trazem referência pra gente que tá ou dançando ou também coreografando, poder expressar melhor aquilo que tá na nossa cabeça, né? Com certeza. E voltando a falar dos meus marcos, aí então eu montei Esnobreza, que é o trabalho que eu mais gosto. Meu trabalho preferido é Esnobreza, que eu montei também para o Estúdio A e venceu o Joinville em 2013, 2012. 2012 venceu o Joinville. Já faz 10 anos. E esse trabalho eu gosto dele porque eu consegui criar uma linguagem única. A gente vê vários trabalhos líricos no estilo do Love, no estilo do Além Daqui, mas como o Esnobreza, a gente não vê. Então é um trabalho que eu tenho muito carinho por ele ser único, por ele ser uma obra única, que eu não consegui fazer nada parecido. Depois também não vi nada parecido em lugar nenhum. E, e aí depois tem que ser o Além Daqui, né? Não tem como. Eu tive Chicago, tive outros trabalhos que foram incríveis,
mas eu acho que esses foram emblemáticos. Love, Amores Crônicos, E, Esnobreza e Além e Daqui. além daqui. Tem os shows também que eu montei em Rio Quente Resort, Sim, que você ninguém estava sabe, comentando comigo né? agora há pouco, né? Que montou várias coreografias pro Rio Quente. Isso, Hop Hop Hari. Hari, você ficou 8 anos lá no Hop Hari, né? Eu tenho um trabalho lá no Hop Hari que chama O Forasteiro, que é um faroeste, Aham, que durou, acho que foi em cartaz 16 anos, ininterrupto. Não, teve a interrupção da da pandemia, pandemia. lógico, e uma época que o Hop Hari também não estava aberto, mas enquanto o parque estava funcionando, estava apresentando esse trabalho. Então Olha que show. pode ir pro Guinness, Que que é um show. trabalho que não foi modificado durante praticamente 18 anos. E, ô Zeca, você falou dos marcos, mas como é que foi para você? Você comentou agora dos trabalhos que você fez, por exemplo, com Hop Hari, como coreógrafo, Rio Quentes, e aí toda essa trajetória de Joinville e os trabalhos premiados. Uhum. É, agora, você também está na companhia de Cubatão. E como foi para você chegar nessa questão da companhia de Cubatão? Ah, sim. Em Cubatão, eu sou de Cubatão, né? Eu nasci em Santos e com 2 anos eu fui para Cubatão. Então, em Cubatão, eu comecei um grupo que eu tinha lá que chamava Espaço Inverso, que durou 10 anos. Quando esse grupo acabou, foi quando eu entrei no Hop Hari. E aí, só que eu senti uma necessidade muito grande de voltar para minha cidade. Eu não consigo ficar longe de Cubatão durante muito tempo. É engraçado isso. Porque eu não me desprendo daquela cidade. Hoje eu sou secretário de cultura da cidade de Cubatão, tenho muito orgulho disso. Estamos começando a fazer uns Trabalho. trabalhos muito legais, não só de dança, né? A gente está começando a fazer uns trabalhos muito bacanas lá. E eu sempre tenho vontade de voltar. Cubatão tem muitos talentos, a Baixada tem muitos talentos, muitos bailarinos bons. Então, eu nunca quis ir para São Paulo. Eu nunca tive vontade de fazer nada em São Paulo, de morar em São Paulo. Os meus amigos sempre falaram para mim: você tinha que ter vindo para São Paulo, porque sua carreira ia ser outra. Mas eu sou muito feliz com a carreira que eu fiz em Cubatão e E externas, né? Em trabalhos em Goiás, em São Paulo, Campinas, até tal. porque nada te impede de fazer trabalhos em Nada, Cubatão e também fazer trabalhos nada, fora, né? entendeu? Então eu sou muito feliz lá. Então eu sempre, nós tínhamos os grupos artísticos em Cubatão, que hoje não existem mais, infelizmente. E nesses grupos que tinha a companhia de dança, a orquestra sinfônica, o coral, a banda marcial, esses grupos davam uma sustentação, tinha uma ajuda de custo para esses artistas que trabalhavam lá. Só que a companhia de Cubatão não era companhia, era uma linha de frente da banda marcial, que virou companhia de dança da Sinfônica, que eram os grupos ligados. Então, quando eu voltei para Cubatão, eu levei meu currículo na Secretaria de Cultura, falei que eu estava à disposição, porque eu tinha vontade de trabalhar, era um grupo de bailarinos muito bons, a maioria oriundos do Conservatório de Cubatão, que tem um trabalho maravilhoso também, um conservatório musical, que é um trabalho muito bom de balé clássico lá. Então essas pessoas estavam na linha de frente, mas não tinha um trabalho coreográfico tão forte. E eu vi ali uma oportunidade de transformar aqueles bailarinos De lapidar e eles e deixar. lapidar e fazer o trabalho que eu queria ter feito antes na cidade. Então, através do meu trabalho com a Vanessa Toledo, com a Flávia Sá, Claudio Honor, o Edson deu aula lá há muito tempo, Nathalie Camolês, que mudou a cara da companhia, que ela é uma das grandes responsáveis pela qualidade técnica da companhia de Cubatão. Então, eu consegui fazer trabalhos com um material que me possibilitava trabalhar a linguagem que eu estava vivendo naquele momento. Que aí foi que eu mudei a chavinha e mudei completamente meu modo de coreografar. Assistindo muito o Edson também, uma grande inspiração, né? Não só a Roseli me inspirou muito nessa época do Zeca dos movimentos. Aham. Mas o Edson que me ensinou a pensar a coreografia de uma maneira mais dramatúrgica, com uma narrativa mais bem desenvolvida, não só movimento. O legal é que às vezes você começa, igual você falou, né? A gente tem muito movimento, coloca muito movimento, no final das contas, talvez nem precisa de tudo isso para contar uma história ou fazer o que tem que ser feito, né? E Não. geralmente quando a gente começa coreografando, começa nessa coisa de fazer um monte de coisa. Então já tá uma dica aí para quem tá Sim, começando sim. a coreografar e levar as coisas para festival, de tentar enxugar um pouco mais. Exatamente. E a questão dos seus desafios na companhia ou na carreira, assim, você tem alguma história que você gostaria de contar, assim, nesse meio O tempo? começo foi muito difícil, né? Como eu estava te A contando gente do tava carro, falando né? agora. Ninguém sabe das pedras, né? Só sabe Sim, dos troféus.
Ninguém sabe do que você... Porque todo mundo tem... Gente, eu não me considero diferente de ninguém, nem privilegiado em relação a ninguém. Mas no começo eu abandonei a carreira de bancário no Bradesco, eu tomava conta de um setor sozinho, e aí eu decidi ir para Joinville, era para eu ter tirado férias, mudaram minhas férias lá por N motivos, e eu fui para Joinville do mesmo jeito. Quando eu voltei, tinha uma boa carta de demissão me esperando. Me arrependo? Nem um milímetro, Aí nem é um que tá, pouco, né? nem um pouco. Eu acho que às vezes a gente. Tem muita gente às vezes que tá ouvindo a gente e fala assim, será que eu tô na carreira certa? A gente tá indo para um outro lado, né? Ou como bancário, ou na época que eu comentei com você que eu Sim, fazia faculdade de administração, mas será que é realmente aquilo que toca o meu coração, aquilo que eu quero, né? E aí tá aí pelo menos dois exemplos de sim. que a gente seguiu pro que a gente realmente queria e que teoricamente deu certo, né? E a gente tá Sim. muito feliz e acho que é isso, né? Como diz a Xuxa, né? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Exatamente, exatamente. Porque assim, eu falo para as pessoas, se você acredita e se você é bom, você vai conseguir. Muita gente fala assim, eu queria ter dançado, né? Não é uma crítica às pessoas, de maneira nenhuma, cada um sabe o seu caminho. Mas eu acho assim, se você quer, nada vai te impedir. Eu estava te contando, eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo, eu estava desempregado e eu queria fazer aula no Raça porque eu precisava daquilo como os pulmões de ar e os olhos da luz. Eu precisava dançar no Raça, eu precisava fazer aula com a Roseli e com o Edson. E então eu ia, às vezes eu não tinha dinheiro, eu tinha que pedir moeda no metrô para pagar o metrô, porque tinha dinheiro para comprar uma coxinha para passar o dia no Raça. Então era muito complicado para mim. E aí, com o tempo, eu não conseguia me manter, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, não tinha grana, não tinha dinheiro, não estava trabalhando. Então eu montei um grupo em Cubatão com o pessoal da capoeira, que eram 12, praticamente 12 capoeiristas, praticamente, uma menina e eu. E aí ali eu consegui fazer um trabalho diferenciado na época que na Baixada não tinha trabalhos parecidos com o da Roseli. Claro que o meu também não era, né? Só era uma inspiração daquilo, lógico, eu Uhum. nunca vou pretender ser parecido com Roseli Rodrigues. Então, a partir dali que eu comecei a fazer a minha história dentro da dança, e aí em Cubatão eu conseguia. Aí ensaiava em qualquer lugar, nos lugares que eram possíveis, que eu pedia autorização da prefeitura, e tinha muitos percalços, muito. Porque, por exemplo, você muito novo, as pessoas não acreditam muito em você, né? Você é só mais um Exatamente. maluco, né? E a gente sabe como é. Hoje eu vejo, eu enquanto secretário, eu vejo alguns artistas de Cubatão que são meio malucos, como eu era, e eu tento dar a maior força, porque na minha época não me entenderam, não conseguiram entender o que estava ali, porque é difícil, né? O problema é que às vezes até as pessoas que estão ao nosso redor falam assim, você é maluco. Você Uhum. vai, até meu pai falou, você vai, eu larguei a faculdade, como eu comentei pra você, faculdade de administração para poder começar a fazer aula de balé. Meu pai falou, Pois você é. é maluco. E a minha mãe que me incentivou, falou, vamos, dá continuidade, deixa o menino fazer o que ele quer. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, é, acredita naquilo que você tá na sua cabeça, porque lá na frente vai ter dificuldades, não é que a gente vai falar que é fácil, Imagina. mas no final das contas, se você acreditar naquilo que você tem um propósito de vida, eu acho que a gente pode ir muito longe, né? Com certeza. Porque, assim, em todas as áreas existe a questão da dedicação e do talento. Primeiro o talento, depois a dedicação, ou o contrário. Às vezes a dedicação te leva. Por exemplo, eu era, como eu te falei, eu era um bailarino limitado. Então eu fui Bem-vindo ao esperto, time. eu fui ser o quê? Coreógrafo. Porque aí, com o Bob Fosse que aconteceu isso também, ele também se achava um Sim, bailarino limitado, e mas aí daí ele extraiu uma coisa muito virou, peculiar botou dele. tudo no andedan e arrebentou. Foi abriu uma página nova na história da dança, né? E Exatamente. eu faço a mesma coisa. Eu trabalho o andedan de uma forma artística, com arte, com um referencial diferente, que traz uma outra dinâmica na minha movimentação. Então, eu acho que a gente tem que usar as nossas deficiências a nosso favor, como Exatamente. ferramentas de transformar o nosso trabalho numa coisa diferente. E é o que eu faço. E o que você daria de conselho para, por exemplo, alguém que quer se preparar para chegar, por exemplo, como coreógrafo numa companhia? O que você daria de conselho para uma pessoa? Então, como eu já te falei antes, eu acho que para você ser coreógrafo, primeiro você precisa se alimentar de muita informação. Se você quer fazer um trabalho, porque eu vejo muitos trabalhos, por exemplo, eu vejo muitos trabalhos em muitos festivais que você vê sempre o mais do mesmo.
É aquilo que eu estava falando hoje. Movimento por Aquela movimento, né? cabeça com aquele atitude, com aquele cloche. E aí você só muda a ordem das coisas, é um mata-borrão. Eu falo para você, gente, é tão complicado falar isso, porque cada um vai fazer o que quiser, tá? Mas eu, enquanto coreógrafo, enquanto jurado de festivais, eu vou pedir que não se usem esses signos, essas figurinhas carimbadas, sabe? Que Que já tem, vende muito tempo. esses signos, eles são para aula. Eles são para você fazer na sala de aula. No palco, a gente quer ver uma coisa diferente. Até é bonito ver esse tipo de movimento bem feito, mas só que você não propõe uma criatividade. E a jazz, lembre-se, ele vem do improviso. Ele vem do jam, do jazz música, que eram os improvisos que os negros americanos faziam depois da meia-noite, né? Jazz After Midnight, que virou o que o jazz se apropriou do nome também para se tornar a dança. Então vem do improviso. Então mata-borrão, fouetté, essas coisas não são improviso, são linguagens já estabelecidas. Quer usar esse movimento? Usa, mas usa de um jeito próprio. Se você vê lá, por exemplo, eu vou usar um exemplo de como eu faço, como eu penso minhas coreografias. No Além Daqui, tem esses movimentos, mas eles são usados no momento da música diferente, no momento específico. Aquela pegada que se faz, todo mundo já viu. É onde você coloca e como você usa. Não pode usar? Pode, você pode fazer o que você quiser. Talvez na hora certa. Na hora certa vai fazer toda a diferença, certo? Aí vai fazer aquela puxada de lado do andeor, aí faz com torto, sabe? Dá a impressão de que pode se fazer no jazz a coisa do clássico sem qualidade. E não é isso. Você tem que tá com dificuldade de fazer o andeor, faz o andedan. Assume o andedan, entrega, entendeu? Os melhores momentos das minhas coreografias são os momentos dessas diferenças. São as pausas, são os acentos. Os melhores momentos das minhas coreografias são isso. Então, uma pessoa que se pretende coreógrafo de jazz, tá? Porque eu só posso falar do jazz, se informar muito, assistir muito, ver a origem do movimento, pensar o que você está querendo dizer com aquele movimento. Outra coisa que eu falei hoje também, até no seu curso lá, o que a gente precisa pegar da dança contemporânea é a importância que eles dão ao movimento e de como eles estudam esse movimento para ele ter um sentido, mesmo que seja sem sentido. Então eles ficam horas pensando uma coisa, fazem vários laboratórios para encontrar caminhos, às vezes de não fazer nada. Bob Fosse, por exemplo, não é do contemporâneo, mas no Bob Fosse ele também fazia muito isso. Você coloca todo mundo parado com uma pessoa fazendo um dedo. E esse dedo fala tudo. Eu fiz parte um tempo da companhia da Fernanda Chama, né? Ah, Que ela trabalha muito a questão do Bob muito. Fosse. E eu lembro que ela falava muito disso, né? Uhum. Improvisem. E aí, do nada, você via todo o elenco fazendo milhares de movimentos, um monte de coisa, pirueta, perna, não sei o que. Ela falou assim, gente, olha pra plateia, um único dedo, acabou. É isso. Não Às vezes precisa fazer um monte de coisa, não precisa fazer um... Por quê? Porque a gente tá aqui contando uma história, e você tá de frente com a plateia, então não faz sentido você fazer milhares de piruetas, um monte de coisa, num momento que não tá pedindo isso. Então faz exatamente todo sentido o que você tá falando agora. Exato, você precisa conduzir o olhar do público, de quem está te assistindo. Exatamente. Eu faço muito isso. O público vai olhar para onde eu quiser. O Edson fala assim, você acaba tendo que escolher o que você olha. Não deixa a pessoa escolher o que ela quer olhar. Conduza. E você tem elementos para fazer isso, né? Iluminação. É nítido se você olhar um trabalho. Assistam Além Daqui, tá? Assistam no Além Daqui, se você olhar, você vai olhando para onde eu estou te levando. Tem canons que levam para o lugar que eu quero que você olhe. Tem uma luz que brilha. Não tem nada ali que está solto. Assim, por exemplo, que você tem 3 coisas movimentando ao mesmo tempo. Isso é muito legal, muito legal. Mas não conta a história. Exatamente. Para quem tá assistindo, só tá vendo um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pirueta todo mundo faz, perna alta muita gente tem, não é todo mundo que eu não tenho. Já tive um pouquinho. Mas às vezes não é isso. E essa perna alta ela tem que ter um sentido. Pode fazer divertimento? Pode. Pode tudo, gente. Eu estou só falando o meu olhar. É um ponto de vista diferente, né? Não é uma receita, nem uma regra e nem uma coisa que é obrigado. Não, eu estou falando o meu olhar. No meu olhar,
mesmo os grand batimãs, mesmo as piruetas, ela tem que ter um porquê. Eu estou girando e vou saltar porque eu quero alcançar o céu, aquela luz lá que está lá em cima. No momento da música em que diz alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então eu acho que tem que procurar o sentido do movimento, não pode fazer um grand batimã só pelo batimã. Ou seja, já vem um pouco daquele negócio que você até comentou comigo também com relação à história daquilo que a gente está contando também. Então não adianta Sim, você seguir uma coisa só pelo passo, só pelo movimento. exatamente. Eu penso assim, pelo menos. Os meus trabalhos eu penso assim. E mudando um pouco o foco, né? A gente falou um pouco sobre coreógrafo, sobre companhia. Mas, por exemplo, o que que você acha, o que você daria de dica, por exemplo, para bailarinos que gostariam de passar em audições de companhias, ou até mesmo que a gente está falando agora de festival, né? Como que o bailarino deve se preparar? Ou para vencer um festival, ou para para passar numa audição e entrar numa companhia. O que que você acha que é essencial na escolha de um bailarino, por exemplo, até para a sua companhia, que seria a companhia de Cubatão? Eu vou chegar num lugar comum que a pessoa fala assim, todo mundo fala isso, mas o pior é que é verdade. Você tem que se preparar muito. Você, por exemplo, vai fazer para um teste musical, estuda sobre aquele musical antes de ir. Entende o que é, entenda se cabe para você. Se você tem um perfil para Se eu aquilo, né? sou um cara branco, como sou, não adianta eu ir fazer teste pro Rei Leão. Sim, Entende? Então, às vezes, as pessoas fazem isso, se dispõem a fazer uma coisa que não é para ela. Entendeu? Então, primeiro se encaixe, primeiro perceba se é para você aquele trabalho. Claro que existem milhões de trabalhos que às vezes vai escolher o perfil no dia. e Como que vai ter a propaganda de oportunidade ali e televisão, pronto. Então, mas o principal é você se preparar e com os nãos que você tem, não desistir. Porque às vezes só não é aquele momento, só não é para Exatamente. aquele trabalho. Mas você tem qualidades e possibilidades para fazer outros trabalhos. É se preparar, estudar, vai fazer um teste para alguma coisa, entenda primeiro qual é o produto, o que é o trabalho, o que esperam de mim. Exatamente. Tudo é preparado. Quem chega preparado já sai com 2 passos Eu na tenho frente. eu tenho uma história engraçada de um teste que eu vou fazer pro Hairspray. E tem vários personagens negros no Sim, sim. Hairspray, né? E quando eu fui fazer a audição, me chamaram para fazer a audição num dia específico, e quando eu cheguei lá, eu reparei que tinha bastante negros Sim. no dia do teste. Aham. E fala assim, ó, vamos fazer o teste de dança. Eu fiz o teste de dança, passei no teste de dança, falei assim, ó, legal, agora nós vamos todo mundo fazer o teste lá do Seaweed, que era o personagem negro principal lá. E Uhum. me chamaram para fazer o teste do Seaweed. Aí Hum. eu falei assim, olha, eu até falei pro diretor que tava escolhendo na hora, eu falei assim, olha, eu não me inscrevi para fazer o teste desse personagem específico. Uhum. Eu não sei se eles confundiram, não sei qual que foi a ideia, mas me colocaram para fazer o teste ali. E aí me colocaram em cima do palco, ou seja, tinha uma fileira de, é, de candidatos ali, Uhum. todos eram negros e só eu no meio, né? É. Aí eu fiquei assim, né? E aí quando começou a fazer o teste de canto, e eu cheguei pro diretor e falei assim, olha, eu não vim fazer esse teste. Ele falou assim, olha, eu coloquei você para fazer esse teste e você faz o teste aí. É. Falei, tá bom, se você quer que eu faça, né? E eu não sou uma pessoa que canta. Sim. Mas a hora que começou aquele pessoal que você sabe que os negros têm uma voz também Maravilhosa. maravilhosa Uhum. para cantar. E eles começaram a cantar maravilhosamente bem e eu cada vez mais ficando mais murcho Que lindo, que né? lindo. Meu Deus do céu. E foi assim, uma experiência ruim pelo fato de eu estar no lugar errado e na hora errada. Então Uhum. acho que condiz um pouco disso que você está falando. Talvez estude um pouco melhor. Eu Uhum. realmente tinha me inscrito para participar do coro, né? Do Ensemble. Uhum. Uhum. Mas não sei por que me colocaram ali, mas Uhum. condiz um pouco com essa história. Estuda o que você vai fazer, estuda o personagem, estuda o musical, porque aí a partir daí você pode ter uma oportunidade melhor de se adaptar melhor àquela oportunidade, né? Sim. As coisas estão mudando, mas de qualquer forma elas preparar. Por exemplo, você vê uma Ariel Negra hoje, que é Sim, maravilhoso, mas aí são momentos específicos, né? sim. Por exemplo, aquele trabalho do Wagner, aquele filme daquele personagem que ele era branco, mas era filho de negros, quem fez foi o Seu Jorge, Uhum. que também não era exatamente, mas aí é uma liberdade poética, né, que se usa, né? Então, as coisas estão mudando, mas de qualquer forma é melhor você se preparar. Exatamente. É a preparação que faz diferença, entendeu? Claro que você pode ser negro e fazer um papel de branco e um branco fazer papel de negro. Mas se você se prepara, é melhor
na questão de você estar mais em acordo com o que pede naquele papel. É nesse sentido que eu digo. E quando alguém vai prestar uma audição, por exemplo, para sua companhia, alguma coisa, o que você avalia nesses? Ah, sim. Primeiro, eu gosto da qualidade artística. Como eu falei, eu não uso muito grandes pernas e grandes piruetas muito. Quem faz, faz, e eu coloco no lugar certo, porque também vem muito disso, de como você usa o material que você tem em mãos, né? Eu gosto muito de artista, pessoas que me tragam uma movimentação única, uma movimentação específica. É, é o perfil. Quem se encaixa com este trabalho que eu estou montando agora? Por exemplo, a gente foi levar para Joinville ano passado remontar o Além, porque a gente passou no Festival de Festivais e ganhou uma vaga que a gente não tinha entendido direito o que era, mas aí depois a gente ficou sabendo que era para reapresentar o mesmo trabalho. Gerou um monte de críticas, mas não liguei para nenhuma delas. No sentido de... E eu precisava de trocar 5 pessoas que tinham saído. A Yasmin tinha ido para Débora Coker, o Jay estava no Raça, então eu precisava trocar as pessoas. Então ali naquele momento foi muito difícil, porque não apareceram pessoas com o perfil adequado que eu já tinha pensado, né? Então eu acabei contratando a Nick Molina para ficar no lugar da Yasmin, e o Cláudio Honor já era da companhia, fez o lugar do Jay, e chamei algumas outras pessoas que felizmente compuseram bem a obra. Acabou, porque a gente acaba trabalhando, né? Mas eu priorizo, tem que ter técnica, lógico, né? Tem que ser uma pessoa com uma boa base técnica, mas eu gosto mais de artista. Mesmo que a perna não suba, se a pessoa tem uma presença... Tem uma expressão diferente, eu gosto algo mais. legal. Bom, Zeca, eu acho que foi um enorme prazer receber você prazer aqui. Foi meu, imagina. Pra gente bater esse papo. Eu acho que é uma troca bastante legal para quem está nos ouvindo se inspirar um pouco com a sua história. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado esse convite, de vir dar o curso pra gente, de estar com a gente no WD o ano passado. A gente também faz um convite para todo mundo que está assistindo conferir os próximos episódios. Comentem também se quem vocês gostariam de ver aqui nos próximos episódios. Legal. E sigam o Zeca no Instagram, no YouTube. @Zeca Rodrigues Coreógrafo. Show de bola. Obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. E valorizem cada minuto do seu trabalho. Isso é o mais importante de tudo. Valorizem seu bailarino, valorizem sua música. Respeitem a música, viu? Respeita a música, pelo amor de Deus. Com certeza. Respeitam o que o cara teve o maior trabalho de montar, então prestem atenção o que é a música, o que é seu elenco e o que é a sua proposta. Esse é o melhor conselho que se pode dar para quem quer ser coreógrafo. Show. Obrigado, Zé. Obrigadão, Ricardo.